Boa. Então, pontualmente, 8 horas e 3 minutos de uma terça-feira. Hoje é dia 3 do 3 de 26. Seja bem-vindo aí os alunos que estão já presentes, pessoal que está entrando. Deus abençoe sua história, sua vida. Feliz aqui de ver a Thelminha, né, Thelminha? Muito feliz mesmo de ver você aí, guerreira, né? Guerreira. Deus falou assim: não, fica aí, porque senão eu vou ter que consumir Vespasiano inteiro com a ira de Deus. Então fica aí também, não vai. Oi, Tem crente em Vespasiano ainda, tem crente, tem gente santa em Vespasiano. tem, É. com certeza. Eu tô aqui. Agora eu entendo por que que Vespasiano não foi consumida pela ira divina, né? A Thelminha tá aí. Agora eu vou mais assim, calmo, tranquilo, porque tava. A glória. Vamos lá, Deus abençoe a sua história, a sua vida. Hoje eu vou dar sequência ao capítulo 2 do livro de Neemias. Então, você, aluno, aqui, ó, não é esse, é outro. É outro livro. Isso aqui é o das heranças. Aqui, ó. Nós vamos estar estudando esse livro aqui. Estamos já no capítulo 2. As três aulas da introdução, capítulo 1 e a parte do capítulo 2 primeiro já está disponível aqui no grupo. Hoje é o último dia para entrar aluno. Salva aí quem me procurar, e foi um motivo muito forte. Mas hoje, né, temos ali os alunos, tem pessoal que está fazendo a escola, os fusos horários são diferentes. Então, aqui é às 8, em alguns lugares às 7, ainda estão voltando do trabalho. Outros lugares, né, a Colômbia lá é 2 horas a menos, Estados Unidos é 3 horas a menos. Então, algumas pessoas vão, assim, demorar um pouco para entrar e outras estão estudando. Mas vamos lá, vamos tocar o barco oficialmente nessa aula. É a segunda aula do capítulo 2. No capítulo 2 eu divido ele em duas partes, do verso 1 ao verso 10, e depois do verso 11 ao verso 20. Então, são aí as áreas que eu gosto de trabalhar bem. Nessa primeira parte, que foi a aula passada, eu trabalhei com vocês o princípio da família, a rainha ao lado do rei, foi quando Neemias ele, ele desenvolve o projeto de resgate de Jerusalém. Então, o rei, né, pede para ele, quando que você vai? Quanto tempo vai demorar? O que que você vai fazer? E ele dá todo o cronograma para o rei. E ali tá, a rainha estava ao lado do rei. Isso, né, demonstra ali o princípio da família. Da oração do capítulo 1 à conversa com o rei no capítulo 2 demorou-se 4 meses, basicamente. Então, mapeamento, reconstruir é diferente de você libertar. Põe isso na sua cabeça. Conselheiros, líderes, pastores, quando você vai libertar uma pessoa, a dinâmica é outra. Quando você vai reconstruir, a dinâmica é de tempo, é o tempo e o modo. Então você tem que ter o tempo correto, quanto tempo você vai estabelecer. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu só ajeitar aqui. Quanto tempo você vai estabelecer, quantos valores você vai é, fi- é, es- é, ficar, assim, desenvolver, quem você vai mapear, de que forma você vai mapear, tudo isso se Então, diante desses valores, o princípio da família se estabelece. Tem que ter, assim, por mais que a família não tenha a participação direta no atendimento, a família também conduz ao conceito correto de que não tem jeito, vai pegar ali esses princípios. Então, o que tem que ter na mente, conselheiro, por favor, em nome de Jesus a quem Paulo prega, vocês têm que ter na mente que libertar uma pessoa é um trabalho, um processo, é uma dinâmica diferente de quem vai ser reconstruído. Então, a reconstrução, ela vem porque o cara já participou disso. Ele já viu Jesus, ele conhece Deus, ele tem um histórico, ele tem um ministério, né? Ele tem o princípio correto, ele sabe onde vai. Geralmente são líderes que já viveram aí tantas áreas na vida, tantas maravilhas em Deus. E quando você vai reconstruir uma pessoa, a dinâmica é diferente. Põe isso na cabeça de vocês. Vocês não podem trabalhar um conceito de reconstrução, de libertação, perdão, de reconstrução num novo convertido, numa pessoa que não sabe fazer uma meditação, que não tem ainda uns valores fundamentados de igreja,
Mas reconstruir é você lidar com as áreas de manipulação, estrutura, limite, conduzir o conceito correto. E dá oi aqui, amor. Aqui dá oi pra tu. A Carol tá pulando a cama aqui. Olha lá. Olha a Thelminha lá, ó. Ei, Carol! Coisa Bem, boa te ver! tô E aqui aí? agachada atrás dele, pulando a cama e ele dando mole e rindo da minha cara. Queremos te ver também. Eu me perdi no horário, tava tomando banho. Eu comecei a tomar banho, eu falei, nossa, ele começou a aula, como é que eu vou abrir a porta? Aí ela saiu agachada. Falei, pode sair. Por isso que eu fechei a câmera. Falei, pode sair. Ah. Deus abençoe, Hello, gente! Carolzita! Eu vou buscar a Rafa, tá? Vou me organizar pra ela buscar ela. Ela falou que vai avisar você. 9h30 termina. Tá bom. E aí, você vai, pessoal, tô aqui, é problema familiar é assim mesmo, ao vivo. Você, tá, mas você vai trancar lá embaixo? Ah, vai trancar lá embaixo. Tá bom, é isso aí, bora. Vamos lá. E aí, é diferente. Então, aprendam isso. Aprendam. Lidar com reconstrução, os princípios são diferentes, são outros. Então, a demanda é outra, tá? Então, você lidar com o líder. E aí, é isso que eu vou ensinar agora nessa parte. Uma como é que eu vou colocar aqui? Tragédias, não. Melhor, um dos erros dos ministérios de aconselhamento é tratar uma reconstrução como se fosse uma libertação. E não é. A reconstrução demanda um choque maior, mais cirúrgico, sabe? Mais responsabilidade para a pessoa do que para o conselheiro. A, 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 a libertação, o mapeamento que é feito lá em Josué, que a aula foi ontem, e ontem eu até fiz um mapeamento de Raabe, eu trabalhei os valores de Raabe. Olha, não é por nada não, a aula ficou ó, top, uma aula bônus. O pessoal que fez o 101 antigamente não tem essa aula que eu coloquei, a de Raabe, eu mapeei Raabe. E olha, até eu ontem fiquei, se eu falasse mais 5 minutos e fizesse o apelo, eu aceitava Jesus, de tão boa que ficou. E aí, e aí, o que acontece? O que eu estava falando? Tá. Aí a reconstrução é diferente da libertação, pô, é diferente. Então, desenvolve isso. No capítulo 2 ele tem essa dinâmica, tá? Aprendam isso. No capítulo 2 alguns estão fazendo a reciclagem aqui. No capítulo 2 eu divido porque é exatamente isso. Do verso 1 ao verso 10 o valor é de levantar os recursos ou saber o que vai fazer, lembra? Quando você vai, quando você volta, quanto tempo vai durar, eu quero carta. Então, o conselheiro já tem a, o mapeamento da situação, já tem o diagnóstico, e aí ele vai então caminhar em cima disso. Então a ação ela é mais de pancada mesmo, cara, tá errado. Então você não pode falar que um líder que vem de uma igreja, que o cara tá todo arrebentado, fez besteira. Eu atendi já pastores que estavam envolvidos com agiotagem, pegavam o dinheiro da igreja para fazer empréstimo a juro. Até mesmo para os irmãos da igreja, a empréstimo a juro. E aí, você não pode pegar um cara desse e dizer assim, não, você é a delicinha do Pai, você é um pãozinho de queijo de Jesus, ah, Deus te ama. Não, você tem que... Cara, você está errado, como é que você fala um trem desse? Então, nível de autoridade são os níveis de conserto, né? Quanto mais agressivo for a infecção, mais forte tem que ser o remédio. Então, você tem que pegar firme nisso. E nessa parte aqui agora do capítulo 2 então eu falei do princípio da família, o princípio da autoridade, né, as cartas, né, o pessoal que está comprometido com a restauração, ela sabe caminhar assim dentro das verdades, ela se cala diante do que é feito, ela fica em silêncio. Lógico, né? Se você fala muito, o risco de você errar é maior. Então, sabe, tanto é que Neemias fala, olha, eu fiquei 3 dias ali quieto, só observando, só entendendo o que está acontecendo, tá? Aquele que fala mais atrás sofrimento sobre ti, né? Os provérbios falam, né? Em todo o tempo trabalha proveito, meça as palavras, porém só em caminho para a penúria, quem fala demais já não faz. Então, o conselheiro tem que tomar cuidado em prometer muito e não fazer quase nada, porque se você não tem condições de mapear uma pessoa, pede ajuda. Pede ajuda, tá? Esses são valores que você tem que entender.
Então, o capítulo 2 então, ele chega em Jerusalém. Então, se você quiser ler aí na Bíblia, cadê minha Bíblia? Aqui. Se você quiser dar uma lida ali na Bíblia, capítulo 2 de Neemias, vamos lá. Você vai ver lá, ele começa assim no verso 11: Cheguei onde estive, em Jerusalém, onde estive 3 dias. Esses valores de 3 dias, ele tem uma aplicação espiritual também, que é o tempo de você observar, de você parar para orar. Eu vou usar essa expressão, tá? Pode ser que você não entenda assim ou faça diferente. Mas a regra dos três funciona, é bíblico, né? A três fala de interdependência. Então, é você. é, Como é que eu vou colocar aqui? Você ouvir Deus tem um peso, você caminhar nos valores de Jesus tem outro peso, e você acionar os dons do Espírito Santo tem outro peso. São três, estão interdependentes, então funciona. Então, se eu usar com um, usar com o outro. Então, tem situações na reconstrução que você vai ter que acionar Deus como Criador, como Pai, como Juiz, como amigo. Tem áreas da reconstrução que você vai ter que acionar Jesus como Mestre, Senhor, Salvador. Tem outras que você vai ter que acionar o Espírito Santo como Justiça, é, como é que ela, convencendo, como o intercessor, aquele que estabelece os dons e aquele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa regra dos três funciona. E os 3 dias você pode colocar como, de repente, fazer um tempo de oração de 3 horas, de 30 minutos, ficar 3 dias mesmo só observando o que é que você vai fazer, ler a ficha. Então, essa regra dos três, ela é pontual, ela funciona. Pode fazer que aplica que funciona. Eu gosto muito de aplicar nos meus atendimentos, quando eu estou atendendo, isso, né? Aqui vou acionar Deus, aqui eu aciono o sangue de Cristo, aqui eu aciono o dom do Espírito. Então, tem esses mecanismos. E aí é aquilo que a gente faz, né? Qual é a verdade que você vai crer, qual é o tempo e o modo de aplicação e qual é a orientação do Espírito para aquilo que você está fazendo. Então, ele chega lá e agora ele está no local. Até então, 4 meses atrás, ele tinha ouvido. Ele tinha feito um panorama em cima do que ele ouviu do irmão Anani. Agora ele está no local. Isso pode mudar, tá? Isso pode mudar. Você ter a ficha, o relato da pessoa, tá? Mas você chega lá, ou quando você vai atender a pessoa, você tem uma nova visão. Não quer dizer que aquilo que você teve está errado, mas você observa mais. Por favor, em reconstruir uma pessoa, um ministério, o conselheiro tem que parar. Tem conselheiros que têm essa síndrome, a síndrome do professor. O que é isso? Não sei se você sabe, mas é assim que funciona. Talvez você não saiba, mas eu vou te ensinar. Você nunca soube disso, então eu vou dizer para você como que funciona. Isso é a síndrome do professor. Não estou dizendo que está errado, mas você tem que saber discernir o tempo e o modo de aplicação. Ou também existem conselheiros que eles vão fazer o quê? Eles vão interromper a fala da pessoa, porque ele entende que ele sabe muito e ele quer expor. Então a Nayara está falando ali, não, não, Nayara, eu entendi, mas olha, espere para ouvir, termine a frase, espere a pessoa fazer aquela conclusão. Isso é os 3 dias, é você observar. Até então você ouviu falar, agora você está vendo. Então, já aconteceu comigo, de eu pegar a ficha, observar a ficha de atendimento, posso fazer todas as minhas conjecturas, né, os meus valores, mas quando eu olhei a pessoa, eu falei, cara, tá esquisito isso aqui, tá estranho, né? Como que é esse comportamento dela? Como que ela diz isso? Então, isso são valores de observação. Tá? Então, por isso que fala, aquele que fala demais erra mais, aquele que fala demais se torna um instrumento de ferir, é a síndrome do professor. Eu tenho que falar, peraí, eu vou te ensinar isso aqui, deixa a pessoa conversar, deixa a pessoa falar, vai ouvindo Deus, lembra a regra dos três? Ouve o Espírito a respeito, Senhor, me dá a chave das emoções dessa pessoa, Deus, qual é o caráter, qual é a face do seu caráter que eu vou entrar aqui? Eu vou julgar, vou ser mais um amigo, vou ter que acionar as leis da criação, eu vou ter que acionar as leis da paternidade. E eu já falei e vou repetir.
A lei da paternidade é mais severa do que a lei, né, do casamento. A lei da paternidade é mais severa do que a lei do ministro. A lei da paternidade é mais severa do que a lei do indivíduo. Porque o conceito de paternidade, algo que Deus, eu vou usar essa expressão, não vou defendê-lo, né? Assim, argumentar algo que ele não seja, ou defender o caráter de Deus. Mas algo que Deus estabelece como princípio primordial, inegociável, é a paternidade. Você abandonar um filho, você abandonar uma filha, você matar um discípulo, você anular os sonhos de uma pessoa, do seu filho, da sua filha, né? Hoje eu recebi um vídeo de uma, de uma, de uma mãe, que ela quer que eu atenda a ela, o filho, o marido, a família toda, onde o pai, ela mandou um vídeo para mim, onde o pai, né, o esposo, eles estão, não sei se estão lavando a calçada, não dá para ver direito assim, mas a impressão que dá é que estavam lavando alguma coisa. E o menino, era um menino, devia ter ali uns 7 anos, 6 anos, o menino. O pai manda ele pegar o negócio e o menino diz assim: pai, eu não alcanço, eu não consigo, ou algo assim, tá molhado, eu posso cair ali. Aí o pai pega a VAP, joga no menino, xinga o menino, e ela gravou, porque ela já estava denunciando esses valores há algum tempo. Nossa, ele fala horrores pro moleque, né? E aquilo ali já me, né? Assim, com o menino é bom ser macho, né? E aí ela me mandou um áudio chorando, ó, pessoal, o que ele faz com as crianças. Não é só isso, é só um pedaço do que eu estou te mostrando, então. Então, a lei da paternidade é mais severa. Cuidado com isso. Esse tempo é necessário para você se fundamentar, ouvir Deus. Essa regra dos três, tá? Tomar cuidado para você não ser almático demais, não ser carnal demais, não ser incrédulo demais, sabe? Espírito, alma e corpo. Tomar cuidado para você não ser tendencioso, tomar cuidado para você não ser, como é que fala? Misericordioso demais, tomar cuidado para você não ser juízo demais. Então, tempo e um modo, a regrinha dos três. Tá? E aí Neemias então desce lá para Jerusalém, e ele chegou lá na cidade. Beleza, até aqui fechou. Ele chegou lá e foi observar. E aí, na narração do capítulo 12, eu estou aqui no livro, deixa eu ver aqui, deixa eu ver a página que está no livro, página 24. 24. Na narração, ele observa o ponto crítico da coisa. Tá? Neemias estava se resguardando de problemas com as cartas, ele estava sendo discreto, mapeando os pontos mais vulneráveis da cidade. Como que ele identificou esses pontos? Pelos entulhos, pelas sujeiras. Na vida de uma pessoa, você vai ver as áreas que estão mais inflamadas. Tá? Às vezes é uma fala, é um sentimento, às vezes é o corpo está falando, às vezes é uma narração, às vezes você dá uma fala, ela recua. Então, você tem que saber discernir exatamente esses valores, tá? Então, cuidado para não falar muito, como eu falei, né? Eles ficam quietos. Então, ele começou pelos pontos onde os entulhos eram tantos que até mesmo o seu cavalo não conseguia passar. Isso fala que o cavalo não passava, mas ele passava, tá? Cavalo fala de força. E pode ser que você precise de força mesmo. Então, você garra ali. Então, vai demonstra o tanto de bagunça, de entulhos que havia na cidade. Bem diferente daquilo que ele ouviu lá de Anani. Então, quando o conselheiro se dispõe a mapear e cuidar de vidas, observar esses locais é estratégico. Então, lembrando, mapeamento de libertação você vai usar ferramentas diferentes de mapeamento de reconstrução, tá? Bem diferente. Outro detalhe que entra aqui é que, assim como em Canaã você vê a ação de Deus direto. Chuva de pedra, o rio que para, a condenação, Deus falando diretamente com Josué, Deus punindo o pecado, Deus dando ordens para a construção de altares, de valores. Aqui em Jerusalém, né, em Neemias, você não vê isso. Você vê Neemias orando a Deus, pedindo algumas orientações e o guardando, mas a ação é toda dele. Por isso que a reconstrução é custosa, é difícil e demanda assim esforço, tanto do mapeador quanto da pessoa que está sendo reconstruída. Então,
Ele identificou, ele mapeou alguns pontos estratégicos. Esses pontos que vamos estudar aqui, você pode aplicar na vida da pessoa. Então vamos lá. Então, qual foi os pontos que ele mapeou? Estou vendo aqui na apostila. Esse material vocês vão ter, tá? A partir da semana que vem, vocês já vão ter esse material. Então, primeira ponta é a área que ele mapeia, a porta do vale. Então, ele mapeia a porta do vale, a porta da fonte, a porta do monturo, a fonte do dragão, o açude do rei. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco áreas. Cinco áreas que fatalmente as cinco situações eu vou usar essa expressão, de contrafação da graça. O número 5 na Bíblia fala da graça, totalidade da graça, apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Então você já tem, assim, de largada, que cinco áreas da pessoa você vai ter que dar uma sondada. Então, quais são essas cinco áreas? O vale, as áreas das tentações e provações. Eu estou falando de cristãos que estão pedindo ajuda, tá? Diferente de novos convertidos, pessoas que vêm de outras igrejas, que está toda arrebentada. Aqui é liderança, gente séria, gente que já malhou já no reino, já pisou a lama até do Éden, lá do dilúvio, já queimou a mão nas fornalhas, sabe? Aquelas pessoas que já queimou a mão na fornalha, aquelas pessoas que já tomou ali umas pedradas, né, no caminho, já tem as farpas da cruz nas costas, já tem as marcas dos espinhos na cabeça, sabe? Sabe sabe? Cada um aqui, ó, cada um aqui é um conselheiro que eu tenho que cuidar, ó. Olha aqui, né? Não é nem mais pé de galinha, é pé de dinossauro, né? Se eu for mapear aqui, ó, cada um desse aqui, dá um trabalho, dá um trabalho. Então, sabe aqueles caras, aqueles líderes, aqueles cristãos assim que Deus usou já em muitas coisas, mas já, o cara já passou no vale, já deu volta no deserto, já rodopiou a muralha, já viu chover pedra. O cara que viveu mesmo, mas ele chegou num patamar que falou, não preciso de ninguém. Aí a coisa deu ruim. Então, Porta do Vale. A Porta do Vale, ele só observa, nós vamos ver a construção depois. Ele observa. Então, a porta do vale, mapeadores, vocês vão observar as áreas de tentação e provação, tá? Como que o que que ele foi tentado e caiu, o que que ele foi provado e não foi aprovado. Ele deixou a coisa correr solta. Essa é uma área. A outra área, que estava tudo entulhado, são áreas que você pode ir certeza, certeza, que você vai encontrar. É a porta da fonte, o relacionamento dele com o Espírito Santo. Tá? Essa porta representa as áreas de relacionamento com os valores e princípios espirituais, tá? As verdades bíblicas que ele negociou, que ele deixou de canto, onde o conceito, né, aponta para um relacionamento constante, fonte. Jesus falou lá em João 4, vocês vão ser fonte, né? Mas tem gente que virou poço de novo. Tava fonte e virou poço. E daí começa a ter os problemas, o Espírito Santo se afasta, porque ele não vai ficar contendendo com você por muito tempo. E aí você não sente mais o refrescor, né? Tem sede, né? Que eu vou buscar. Aí começa a cavar poço de novo. Poço, e vai atrás de poço, né? Precisava disso? Não. Mas ali, a fonte, tá? A outra área que ele observou são os lixos, monturo ou lixo. Essa porta era usada como lixão da cidade. Vemos que ao lado da porta do vale, junto à fonte do dragão. Então, é uma estratégia que Satanás usa para os lixos emocionais. Ai, ai, ai. De diversas naturezas que uma pessoa pode acumular. Ontem eu estava falando de Raabe. Deixa eu dar um spoiler aqui. Aquela hora ficou boa. Ficou boa, Soninha. Ficou ou não ficou, Soninha? Ficou boa. Ela ficou boa. Ficou. Olha, até eu me coisei. Falei, cara, onde é que eu tirei esse negócio? Eu fico vendo as coisas, não, onde é que eu tirei isso aqui? Nu, eu tô crente, eu tô crente. Eu tô tão crente, que se eu levantar a mão, dá um glória e Deus me leva. Então eu fico quieto. Então, assim, eu nem. Jesus, que horror. Essa foi horrível. Então, assim, outro dia eu tô tão crente, eu vou soltar essa. Eu tô tão crente e hoje eu tava com uma coceira nas costas, aí eu fui coçar, quando eu fui olhar no espelho, era a asa já crescendo, assim. Falei, nó, tô crente, tô santo. E falando,
falando desses lixos emocionais, eu gosto de citar Raabe, porque, quer ver só para você ter uma noção, a história, como eu falei, eu mapeei Raabe, a história dela, mas tem uma passagem ali que ela diz assim, ela pegou os meninos que foi lá na muralha, Josué 2 fala essa história, e ela levou eles ao eirado, né, ao telhado lá onde ela morava, junto às canas de linho que estava em ordem. A palavra ordem. Ô, reverendo, Diga. lê um pouquinho mais 2 Coríntios 10 aí, tá? Não, se eu Isso for aí. ler, não, se eu for ler lá, Versículo aí que eu vou 17, me ali mais ou identificar. menos, tá bom? Vigia Eu, não, tá? eu não Vigia não, tenho, tá? eu não tenho problema de estima. Vocês já perceberam que eu não tenho. Vocês não vão me ver depressivo, chateado, coisado, semblante caído, por causa que, ninguém te ama. Eu me amo, tá bom já. Já tá bom. Eu não preciso disso, não. E até Ô, porque, Pastor Ronaldo, diga, desculpa interromper. Eu tinha um discipulador meu, ele falava assim: não é que eu sou soberbo, é só você reconhecer o que Deus fez na minha vida. palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, são esses valores. E aí a Bíblia diz que linho aponta para os valores íntimos. As questões, ela escondeu os meninos na intimidade dela. E como que estavam os valores das emoções dela? Em ordem. Só mulher centrada. É por isso que ela está lá na genealogia. Ela está lá, Rebeca não está. Ela está lá, Sara não está. Ela está lá sendo citada na genealogia do mestre e Ana não está. Então, você vê, ela diz assim, e elas estavam colocadas em ordem. As emoções dessa menina estavam tão assim centrada diante do que ela era, que é ela que mapeia, ela que dá o mapeamento para os meninos, quando você vê lá. Ela que mapeia, falou, você já viu alguém mapear? Peraí, eu te dou agora. Peraí, ela puxa lá o tablet dela, falou, o que que vocês querem saber? Eu tenho 50 anos de mapeamento aqui, o que que vocês querem saber? E aí ela conta, começa a contar desde a saída do Egito, 40 de deserto, mal um tanto lá do Egito, e ela vem trazendo, 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 ela falou, tá tudo em ordem. Eu sei o que eu quero. Percebe? Mas tem gente que não é assim. Tem gente que é custosa, né? Fica ali acumulando lixo, e aí recicla o lixo, recicla o lixo. Tem uma conselheira que eu conheço, diz que você tem que se reedificar, retrazer, recrucificar, reorar, rebatizar, como é que é? Retrazer para a mesa. Nossa! Então, cara, sabe, centrado. Tem pessoas que ficam ali, vai mexendo, revirando aqueles lixos, né? E a coisa vai, você investe tempo naquilo que você não tem e deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Então, isso são as emoções, tá? Os lixos emocionais. Vamos estudar essa portinha aí mais para frente um pouquinho. E ele continuou observando, hein, Alexandre? Continuou, Xandinho. Ele foi lá na fonte do dragão. Essa fonte do dragão não aparece em Neemias 3, aparece aqui. A Bíblia classifica como dragão Satanás, o tentador. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Se até Satanás estudou e evoluiu, lá em Gênesis ele aparece como uma cobra. Aí ele estudou, 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 encarou Jesus de frente, falou: a autoridade é minha, se você quiser nas conversas, e aparece lá em Apocalipse como dragão. Olha como ele evoluiu, né? Se até queimadura tem terceiro grau, por que que você não estuda? Tá? Então fala de você estudar, observar, entender. Mas qual é o papel? O papel é exatamente esse, é manter você sempre sem as proteções emocionais. Então, isso representa a vulnerabilidade de uma pessoa em ceder às tentações, está lá a primeira porta do vale, entulhar emocionalmente os valores com o Espírito Santo e aí acumular lixo, tá? A fonte do dragão. Então, Satanás, ele vai trabalhar em cima disso. Ele não pode criar leis. Satanás nunca criou lei, Satanás nunca criou métodos, Satanás nunca... pode estudar isso, eu falo com muita propriedade. Satanás nunca criou método, nunca criou lei, nunca criou armas para tirar o cristão do caminho. Ele usa a lei que Deus estabeleceu e ele coloca na sua frente dizendo assim, Deus não se importa que você quebre, ele está preocupado com outras coisas. Então, Deus não se importa com isso. Faça, toca o barco. Depois vai ver o que faz lá na frente. Foi o que ele falou para Eva. Eva, Deus não se importa.
não está tão preocupado assim, não. Ele não quer que você tenha o acesso a ele, só isso. Mas você pode ter acesso às outras coisas. Eu facilito para você. Então, ele vai ensinar você a quebrar as leis. Quebrando as leis, ele te acusa. Te acusando e você não pedindo perdão, ele te aprisiona. Essa é a dinâmica do inferno. A sagacidade no ponto mais frágil para derrubar o cabeça. E depois aparece o açude do rei. Esse açude estava entulhado também. Você vê que está cheio d'água. Ali tem a fonte e o açude. Olha que curioso isso aqui. Ao lado do vale tem o lixo e a fonte do dragão. Ao lado da fonte tem o açude. Essa água sai, enche o açude alimenta a cidade. Mas estava também entulhado, seco, tá? Não porque não tinha água, porque estava tudo parado lá. E não tinha uma alma viva que pudesse se identificar. Portanto, era uma área que pertencia ao rei, um lugar de honra, né? Mas você ficou pensando um tanto de coisa, debatendo com gente que não deveria, orando por gente que não deveria, né? Fica aí perdendo tempo com gente que não deveria, que já era para ter posto um fim nessa tragédia e viver a tua história. Ficam aí lambendo ferida de gente que nem quer, tá nem aí para vocês, tá nem aí para o evangelho, né? Mas não, tem que amar. Não, a Bíblia deixa bem claro, querido, se as pessoas não querem, chacoalhe o pó da terra. Quem foi que ensinou vocês que vocês têm que ficar insistindo em gente que não quer? Você só monta a fórmula, quem dá o processo é o Espírito de Deus. Lembre-se, a semente é a mesma, só que ela vai revelar o solo que você colocou a semente. Você não vê o semeador, quando a semente cai lá entre os espinhos, você não vê ele ali tirando os espinhos, e diz, não, deixa eu plantar de novo. Ele largou a semente, é isso mesmo. Quer? Bora. Bora lá. Tanto que a dinâmica do semeador trabalha isso. Tem gente que vai ouvir e entender, tem gente que vai ouvir e guardar, tem gente que vai ouvir, entender, guardar e produzir fruto. Simples. Funciona assim. No aconselhamento e na reconstrução é o mesmo processo. O cara não quer, estabelece um prazo. Não quer, vai em paz, querido. Vai viver a tua história. Tem muita gente precisando de ajuda. Tem muita gente precisando de ajuda, tá? Ministério de aconselhamento em igrejas não é internamento, não é casa de repouso. É hospital, querido, é sala de cirurgia. Você arranca, arranca, arruma, abre, fecha, costura e solta para a igreja cuidar. A igreja tem que absorver essa turma. Isso é a dinâmica correta. A igreja tem que absorver, cara, tá aqui. Então, se você cuidou de um casal que veio do Ministério de Casais, você abre o peito da pessoa, costura, tira tudo, troca, faz transfusão de sangue, arruma, faz, se suja todo. Costurou, devolve para o Ministério cuidar. Eles que têm que cuidar, não é você, não sou eu. Não confunda equipe de aconselhamento, que tem um discipulado, como uma equipe que fica dando suporte para ministério que à toa. Isso não é papel nosso. Não é. O rei perguntou para Neemias, quando você vai, quanto tempo vai demorar e quando você volta. Tem começo, meio e fim. Agora, se você é um pastor e quer montar um ministério de aconselhamento na igreja, fechou. Monta. Só que o ministério, ele é o hospital, ele é a sala de cirurgia, ele é a UTI, ele é onde rasga osso, tira a carne, mete fogo, né, expulsa os capeta, arranca, costura, dá hemorragia, volta, costura tudo. Cuidou, tirou da inflamação, tirou do risco de vida, vai para a igreja. Ó, ministério, pastor, tá aqui o Zé que você devolveu para nós. Veio a tiazinha da gangue da música, cuida da tiazinha, devolve para a gangue da música. Veio o pastor lá da equipe pastoral, cuidou, pastor? Tá aqui você não percebe? A igreja, o ministério de aconselhamento é isso. E isso não é você ser frio, ser indiferente, ser grosso, sabe lá o nome que você queira dar. Isso é você saber a tua identidade, propósito e destino. Ponto. Você pode ser um clínico geral, um especialista ou um cirurgião. Você pode escolher. Só que dos três, quem é que manja do Parangandã? O cirurgião. O cirurgião estudou a clínica, estudou a especialidade e ele fala, joga na minha aqui que eu dou jeito. Ele pega e devolve. Ó, tá aqui. Volta para o postinho lá. Então, esses são valores que o Ministério de Aconselhamento tem que ter na cabeça. Não ficar passando a mão nos outros. Tá? Então, Neemias, ele entendeu isso.
Tá? Foi o rei, o açude do rei. Por ser uma área que pertencia ao rei, era um lugar de honra. Devido às brechas do muro, o espaço, em vez de estar com vida, estava a morte. Estava ali. E tinha tanta tragédia, tanta desgraça, que até a mulinha lá, o cavalo dele, falou: não vou, não dou conta. Ó, se eu quisesse, vai você, vai você. Então, você saber caminhar nesses entulhos, em silêncio, tá? Em silêncio. Já teve atendimento, a pessoa está falando. Eu lembro uma vez, deixa eu contar uma experiência muito legal, aconteceu na IFOL uns anos atrás. Eu lembro uma vez que eu fui atender um médico, ele era especialista em prótese de perna, cirurgias de perna. E ele veio, Xandinho, daqueles países de guerra, lá da África, lá daqueles lugares lá, nem lembro direito como é que é o nome do país. Ele falava português de Portugal, e aí ele era missionário, missionário de igreja, só que ele virou médico para poder cuidar das crianças, dos homens, né, que explodia as minas lá e perdia as pernas, os pés e tudo. E ele veio para o Brasil, passou, mas ele estava assim, morto, acabado. A vida do cara estava arrebentada. Ele teve que sair do país, porque ele ficou tão famoso lá, tão forte politicamente, e igreja, que o governo foi para cima dele, ameaçaram matar a família, porque ele estava restaurando as áreas. Então ele veio embora para o Brasil. Veio embora para o Brasil, ficou depressiva, a família depressiva, aquela coisa toda, bateu no cote. O cote foi foco, aquela coisa toda, foi para minha sala. E na minha sala de FOL, tinha por baixo, acho que umas 15 a 20 pessoas. E ele veio, uma pessoa muito preciosa, falava quatro, cinco idiomas, conhecia muito, muito, né, de história da guerra, das tragédias, de política, de governo. E a gente conversando. Eu lembro que foi falando, e eu fiquei olhando para ele assim, e eu falei: "Por onde é que eu começo nesse negócio?" E foi. Eu falei: ó, se alguém quiser perguntar aí, pode perguntar, porque eu vou. E ele falando e eu ouvindo, e eu dizendo assim: Jesus, me dá a chave das emoções desse cara. Onde é que esse cara se perdeu? O que aconteceu com esse cara? Onde é que ele foi? O que que houve? Mas em silêncio. Eu fiquei por baixo ali, vamos dizer, uns bons minutos em silêncio, só ouvindo. E o pessoal perguntando. Aí acabava as perguntas. Quem já trabalhou comigo sabe como é que eu sou. Eu ficava olhando, né? E na iPhone não dava para sair para tomar café, né? Mas se fosse outro lugar, você ia tomar um café. E aí, eu olhando, via e veia a ficha e tal, falei: Jesus, eu em silêncio, a sala ficou em silêncio, só observando. E aí eu falei: Deus, me dá a chave das emoções desse cara, me ajuda. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Aí o pessoal: entendi isso aqui, uma palavra de Deus, e o cara ali na minha frente. E aí eu falei: Jesus, me ajuda, me faz escutar. Eu passei por essas áreas, a fonte do dragão, onde é que esse cara se perdeu? Onde é que ele deixou de ter essa água do espírito? Cara amargurado, frio, calculista, amargo, devido a tudo que ele construiu, teve que deixar para trás. E aí eu observando, eu falei: Deus, fala comigo, me ajuda, tá coisado. E eu lembro que o Espírito de Deus me deu a passagem de Aitofel. De Aitofel, olhando para ele em silêncio, todo mundo ficou em silêncio e tal. E aí o Espírito falou, deu aquela passagem de Aitofel, que Aitofel dá o conselho para Absalão, Absalão não escuta o conselho do pai, é de Aitofel. E aí Aitofel vai para casa, arruma a casa e se enforca. Tanto é que Aitofel é conhecido como Judas do Antigo Testamento. Ele vai lá e se enforca. Eu fiquei observando, falei: mas o cara tá vivo aqui, velho. Aí eu perguntei: tem suicídio na sua família? Ele falou: não, pastor, suicídio não, tem homicídio, né? Ou seja, nossa família, minha gente, o meu povo foi assassinado, as guerrilhas lá. Mas alguém tentou suicídio por enforcamento? Eu estava com a palavra na cabeça. E ele disse: não, não. Ele tem certeza, assim, que suicídio, qualquer método de suicídio. Ele falou: não. Eu falei: você como médico, você já fez aborto, deu pílula no dia seguinte, as mães lá na loucura da guerra, grávidas, fugindo das guerrilhas, você não fez um parto forçado, matou uma criança. Ele falou: não, 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 nada disso. Tanto é que o hospital de campanha que eu trabalhava, eu que montei, só tinha cristão, gente séria, a Cruz Vermelha estava lá, o Exército da Salvação ajudava lá, muita gente séria estava lá, a ONU. Tá bom, beleza. Eu olhando ele, falei: cara, tá esquisito. E aí aquilo, e vai, não vai, vai, não vai. Eu falei: tem certeza mesmo que ninguém fez?
se se matou na sua família, na sua história, tua mulher, da história. Não, não, não. Teus dois filhos nasceram aonde? Nasceram lá, mas cresceram aqui no Brasil e tal. Beleza. E aí falei, tem alguma coisa errada. E aí eu lembrei da passagem, o Espírito Santo falou de novo comigo. Falou, não é a força, Ronaldo, é a palavra. Eu, aí eu lembrei que Aitofel deu um conselho, e aí Absalão não atendeu o conselho dele, atendeu o conselho do outro lá, de Abisai, se não me fala a memória. E aí ele se feriu, porque Aitofel era avô de Betseba. E aí ele vai para casa. Eu falei para ele, falei assim, escuta, ainda mexendo nesses entulhos, revirando ali. Você, por acaso, falou alguma palavra que queria morrer, se matar, que você queria que Deus viesse e te levasse embora, algo assim? Ele falou, olha, na minha agonia eu já orei isso, eu já pedi perdão. Eu falei, eu entendo que eu fui levantado por Deus para trazer vida para o meu povo. Falei, beleza. Nada, nem uma frasezinha de infância. Ele falou, de infância sim. Eu, o quê? Falei, olha, quando a gente estava na guerra, tinha muita fome no país. Então, o que que nós fazíamos? Eu ia com meu primo e nós íamos para feira. Todo ano, toda semana tinha uma feira em lugares diferentes. Então, a gente ia para feira para pegar o resto de comida. Deixava, chama de xepa, né? Aquela xepa da feira. E eu fui. Aí, quando a gente chegou, ele falou assim: muitos meninos já tinham passado por lá. Já tinham levado tudo que tinha. Aí o meu primo sentou no meio-fio, eu sentei no meio-fio, fazia dias que a gente não comia. E aí o meu primo viu cocô de cavalo. E o meu primo viu aquele cocô de cavalo seco, pegou aquele cocô de cavalo e comeu. Começou a comer. E aí ele falou assim para mim, eu olhei aquilo, meu primo começou a comer aquilo chorando. E ele falou assim, aí eu lembrei que eu disse, eu prefiro estar morto, não, eu prefiro morrer num país livre do que viver num país onde tem guerra. Aí eu peguei. Ó, eita mistério. Peguei. Falou o quê? Falou, onde você tá? Ele falou, no Brasil. E Brasil tem guerra? Ele falou, não. E como que você tá? Aí ele levou um susto. Ele falou, Jesus! Aí ele falou em português, Jesus, Jesus! Aí ele levou a mão no pescoço, ele começou a sentir falta de ar. Falta de ar, e começou a te puxar assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele caiu da cadeira, ele caiu no chão e começou, me sobe, pastor, socorro, me ajuda, tô faltando ar. Ele caiu, começava a se debater no chão. E aí entrou a turma do deixa disso, e ninguém encosta nele, deixa ele aí. O Espírito Santo, ele é seu. E aí ele foi chorando, chorando, e puxava assim a mão, e dizia assim, eu vou morrer, eu não quero morrer. Eu falei, pede perdão, querido, pede perdão por essa palavra. E aí, com muito custo, ele pediu perdão, voltou em si. E aí, quando ele voltou em si, que ele abriu, ele viu, ele falou, o que que eu fiz da minha vida? E aí eu virei ele pro pessoal que estava na sala, era em forma de U assim. E aí eu falei, olha, eu quero que você agora peça perdão para todas as áreas que você falou mal. Aí comecei, governo, aí falou assim, governo dos Estados Unidos, armamento, professor, faculdade, porque foram as áreas do governo que feriram ele e ele amaldiçoou as áreas do governo. Ele falou assim, eu odeio os americanos, porque os americanos é o que dava armas para os guerrilheiros e para o exército. E eu fiz ele fazer isso, aquilo foi liberando ele. Então, o que que ele tinha dentro dele? Essas áreas de lixo, de bagunça. A área do açude dele seca, e presa numa palavra. Mas como que eu consegui discernir isso? Através do silêncio. Então, Neemias ficou em silêncio. Ele diz assim, ele foi até uma altura e voltou pelo mesmo caminho. Passei a porta da fonte ao sul do rei, não havia lugar para onde passasse o animal. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros, o foco era os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e voltei para casa. Ele diz assim: não sabia os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes nobres e os magistrados. Isso fala de você estabelecer princípios, valores, ouvir Deus. Ele passou 3 dias ouvindo Deus. Em cima, lembra? Capítulo 1, ele ouviu o relato de Anani, era a ficha da alma. Trata Jerusalém como uma pessoa. Ele ouviu Jerusalém, o relato de talvez do pastor,
do intercessor, do diácono, ó, do discipulador, ajuda Jerusalém lá. Ele está assim, assim, assim. É o que chega para nós, né? É o que chega para nós. Pessoal, ó, posso dar teu contato? Ó, estou passando por isso. E aí é aquilo que você vai ver. E quando você vai ver, você vai perceber que o estrago é muito maior daquilo que te contam, ou daquilo que você ouve, ou te manda o áudio, ou pelo vídeo. Muito maior, bem maior. E aí você para ouvir Deus. Vamos ouvir Deus, né? Não precisa ter pressa. Vamos ouvir Deus. Vamos ver o que está acontecendo. Então, estabelecer. Aí, o que que ele observou? Ele observou 4 áreas na vida lá de Jerusalém. Então, ele observou as áreas que estavam bagunçadas, mas ele observou que naquela área que estava bagunçada, tinha 4 tipos de pessoas: judeus, sacerdotes, nobres e magistrados. Essas pessoas estão dentro de mim, dentro de você. Mesmo que você esteja todo escangalhado, você ainda eles estão ali, eles não foram embora. Que é como posso dizer assim, as áreas que você ainda mantém de pé. Mesmo todo abacaiado, você ainda faz um esforço para manter, porque você é um pastor, você é um líder, você é um pai de família, você tem gente para cuidar, então você mantém a coisa funcionando. A que custo? Aprenda isso. Meninos aqui, todos vocês, Xandinho, todos vocês. Ah, eu estou ganhando dinheiro. A que custo? Ah, meu casamento está uma benção. A que custo? A igreja está crescendo, que é uma maravilha. A que custo? A que custo isso está dando? Deus está me prosperando, meus negócios. A que custo? Diz para mim, a que custo isso está acontecendo? Né? Eu sou líder lá do GAC, do grupo de louvor, dos legendários, dos gladiadores, dos valentes. Agora tem lá os meninos lá esqueci o nome do outro movimento lá. Beleza, a que custo? O que isso está te custando? Está te custando as tuas tentações, o açude do rei, o relacionamento com o espírito, você não cedendo às tentações. Tem gente que está tão envolvido no pecado, está tão, eu vou usar essa expressão, tão habituado a passar pano, passar a mão de verniz nas coisas, que Satanás, assim, faz até um plano dele, assim. Você tá, conforme você vai pecando, você vai ganhando plano, né? Teu plano não cobre isso, não, querido. Você tem que ir ganhando cashback, né? Você vai ganhando cashback. Satanás fala assim, cara, vou liberar um crédito aí para você gastar. Porque você vira amigo do cara. O dia em que o pecado não te incomodar mais, é porque você já deu baixa no céu, tá dando entrada no inferno. O dia que as tentações não te incomodarem, o dia que as provações não mexerem com a tua estrutura, o dia que Satanás, né, desenvolver valores em você, isso não te incomodar, não gerar cara, tá esquisito, você já entulhou a fonte e já secou ali o açude do rei. Preste bem atenção nisso. E aí ele observa tudo isso e as outras 4 áreas que ele observa esses aqui que eu vou falar na segunda hora ainda, vamos para o intervalo, e ele observa e diz, cara, olha, vou dizer uma coisa pra você, você tem que fazer um esforço muito grande para manter essa coisa funcionando, porque do jeito que vocês estão, eu não consigo entender como que tem pastores e líderes, maridos, mulheres, liderança que ficam olhando para cima e dizem assim, não, tá bom, depois nós ver. Outra coisa, aprenda para encerrar aqui para a gente ir para o recreio. Não existe tempo de Deus para consertar pecado. Aprenda isso. Ah, vamos orar para esperar o tempo de Deus. Para quê? Ah, para ele preparar. Não, não existe isso. Isso é coisa de pastor ali preguiçoso, medroso. Não tem tempo de Deus para consertar. Ah, vamos orar, porque senão eu vou confessar ali para Thelma que eu vi umas mulheres peladas, mas tem que ter o tempo de Deus para ela entender. Não tem isso. Ninguém vai estar pronto para ouvir pecado dos outros, pecado seu. Vai lá e chama, senta aqui, vamos conversar. Ó, é assim, 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 eu tô arrependido, quero arrumar, me ajuda a arrumar. Eu sei quem pode nos ajudar. Cara, esse negócio tá errado, tá esquisito. Fecha esse negócio, desce daí. Percebe? Coisas assim, igual Raabe, tudo em ordem. Senta aí que vocês querem mapeamento? Eu vou dar para vocês. Aguenta aí. Aqui tá todo mundo com medo, vai dar ruim mesmo esse trem, já sabe que vai dar ruim, ninguém para o Deus de vocês, quer andar junto com vocês, não quer morrer. E é isso. Vocês que veem o que faz aí comigo. Isso é posicionamento. Beleza? Então, daqui 10 minutos eu volto, vamos pro recreio, tomar uma aguinha, vou pegar uma água lá, amanhã as palavras. 10 minutos, eu tô de volta
E aí eu vou falar dessas outras 4 áreas que são os sacerdotes, nobres, magistrados e, qual mais? Judeus. Beleza? 10 minutos eu estou de volta. Segura aí. São 9 horas e 3 minutos. Segunda hora da aula de Neemias 2. Alguma pergunta? Você tem uma dúvida sobre esses valores de libertação, reconstrução, caminho de volta? Alguma experiência que queira compartilhar? Alguma situação que vocês queiram, de repente vocês estão mapeando e quer entender como é que funciona, onde é que eu vou, como que eu faço? Vocês podem perguntar, a aula é para isso, tá? Lembrando que vocês vão ter tarefas para fazer. Então, é melhor vocês tirar as dúvidas aqui do que depois vocês ficar aí batendo cabeça, tá? Pergunta, olha, como é que funciona, onde é que vai, como é que diz e tal. Deixa eu falar em pergunta. Ô, Thelma, o teu tratamento terminou? Terminou. Terminou. Então você vai estar com a gente então de novo? Vou. Em nome de Ah, show. Jesus. Porque se depender, né? Se Ó, E a tua menina, Thelma, a outra lá, casou? tá internada. Deu ruim os rins dela? Não, é a cetoacidose. Não sei o que Da é. diabetes. Não sei o que Da é, mas diabetes. Muito açúcar no sangue e uns paranauê aí. entendi, Infecção urinária, entendi. Beleza, né? Mas feliz te ver, viu, Thelminha? Feliz mesmo. Eu vou estar aí, eu vou passar por aí em maio, mas a gente vai passar por aí, que a gente vai lá para Que Itabira, bom. né? E aí eu já sei que eu vou ter um bolo de fubá, um pão de queijo. Vai. Porque Vai a ter Thelma, sim. pessoal, eu tô falando aqui, mas a Thelma, sabe aquela mulher correria? Não é igual a Ed, essas mulheres Nutella, não. E Ed? Sabe, Ó, aquelas mulheres, sabe, Xandinho, sabe aquelas mulheres correria? Você fala assim, nossa, um bolo de fubá. Falei, peraí, já vai, já faz. Um dia eu estava tomando um café lá na igreja, ela não tem café. Ela foi lá, pegou um pedaço de saco, já coou o café, já esquentou a água lá no negócio. Quando viu o café tava ali. É igual os valentes de Davi, que ele falou, quero tomar água lá da fonte. Os caras, não, não precisa dizer mais nada, não fala mais nada. Eles vão lá e faz, né? Essas mulheres esquisitas, tem que orar, tem que ver, né? Aí vem com Você dá aquela. trabalho para a Thelma. Você dá oi, trabalho para Ed. né, Thelma? Ele te dá Oi? trabalho, né, Thelma? Você tem que correr fazer bolo, fazer café, Deus o livre. Não, é um prazer. Não dá É, trabalho, Socorro, não. Thelma. tá vendo? Socorro. Não é igual É um essas. prazer. Aí tem Vai uma falar coisa. o quê, né? Ei, Soninha. Acostumou ele mal, agora cada vez que for aí não Me vai ter ajuda aí, jeito, vai ter Stanley. que Ué, ter. mas tem que ter, gente. Ele custa vir. Aí, tá O vendo? bom é que a Vocês gente aí estão aproveita sempre, junto, ó. né? Vocês ficam Parceirinhos. estimulando aí Né? essas Vocês não têm, mimimi aí. vocês não têm Mas segundo tem grau, aí o que que dá? Também, É, e é isso que dá, daí quer estragar os outros que abençoa. daí tem que ficar aqui, né? Fazendo, como é que é essa minha? Como é que é o nome disso aqui? É Reciclagem. reciclagem. Ué. Aprender. Né? Reprovou, faz de novo. Aí você vai cobrar as pessoas, aí eles ficam, sabe? Você não anda com as minhas sandálias, você não vestiu minhas vestes, você não chorou que eu Ué, Eita. chorei. Oh, Jesus. mais ou menos isso aí. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, chega de conversa fiada. Vamos lá. Então, tudo bem até aqui? Entenderam os princípios? Tá bem claro? Essas 5 áreas que vocês vão observar primária na vida de uma pessoa. Então, quando eu vou mapear, quando eu vou atender, eu já observo. Ela tem uma área de tentação, que precisa ser focada. Ela cedeu tentação. Isso acumulou lixo, ela não soube lidar com isso, né? Para ela ter cedido à tentação, para ela ter acumulado tanto lixo, ela já abafou a voz do espírito. Não é que ela está condenada ao inferno, mas o espírito já nem fala mais. Tá bom, vai, toca aí, vai você. Lembra, Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, deixa eu falar uma coisa para você. Quando os sacerdotes vierem te consultar, não fala mais nada, não, não fala a verdade, não. Fala que eu vou fazer exatamente como o coração deles quer. Eu vou responder conforme a dureza, a inclinação do coração deles. E os conceitos que Isaías também trabalha, quando se vê Deus falando com Isaías, Isaías diz lá no capítulo 1 de Isaías, ele fala assim: Deus nos compara com animais.
O boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. E Deus ainda desafia. Deus vai assim, ó, venham, lembre-me de tudo que eu prometi, vê se eu não cumpri nada. E se vocês se exporem, eu transformarei tudo que era vermelho, né, manchado, em branco, carmesim, branco como a lã. Então, esses pontos de você observar. Então, ela cedeu em algum lugar, ela acumula lixo, muitos lixos. A voz do Espírito, que é a fonte, já está ali, né, custosinha, né? Ela tem, assim, ela é sistematicamente atacada pelos princípios do mal e perdeu a autoridade. O rei, ela não consegue mais ter acesso ao rei, ela tem dificuldade de orar, dificuldade de ouvir Deus, de se posicionar. Como tem pessoas cristãs, são até piedosas, têm uma alma voluntária, mas elas têm dificuldade de se posicionar, né? Dizer não, olha, chega, já deu isso aqui, não caminho mais assim, não faço mais isso. Como tem gente difícil para isso, né? Se vocês soubessem o tamanho do poder que vocês liberam sobre a história de vocês, quando vocês se posicionam, seja qual for a situação, se posicionei, parou, né? O conceito do abuso. O abuso, quando o abusador sabe que outras pessoas estão sabendo, a tendência é diminuir o abuso e se rebelar. Então, é você pôr limite. Aprendam. Quando a pessoa não tem limite, você põe o seu. Quando ela não tem as verdades, você estabelece os da Bíblia. Quando ela não sabe dizer não, você diz não para ela. Ó, chega, já deu, chega. Tá? Isso é fazer com o marido, com o tio, com o primo, com a mãe, com o pai. Tem áreas que eu falo, mata sua mãe, mata seu pai, porque eles estão roubando a sua fé, estão saqueando os seus valores. Mata dentro de você. Ó, chega, deu, acabou, enterra isso. Mas não, não. Não. Tudo em nome do amor, né? Né, Soninha? Tudo em nome do não, Deus vai mover, Deus vai fazer uma história. Ainda não é o tempo. As coisas todas. Ai, Jesus. Não dou conta. Não dou, não. Mas tá bom, bora. Toca o barco. Aí então, as outras quatro áreas quatro moradores que estão dentro de nós são os judeus. Os judeus, ele vai trabalhar a lei da herança. Se anotar aí, pode anotar. Aqui eu coloco aqui, judeus simbolizam áreas dentro de uma pessoa tá aqui no livro, que aponta para uma herança. Página 25, eu estou lendo aqui, ó, no livro. Aqui, ó, judeus, é, as heranças representavam o que havia sobrado de Jerusalém dos tempos de glória dos reis. Os judeus simbolizam áreas dentro de uma pessoa que aponta para heranças. Heranças que fundamentam a história espiritual. Existe uma herança, uma história, um histórico, tá? E é bom você conhecer o passado, porque ajuda a compreender o presente. A herança. Então, você vai observar a herança dela, da onde ela veio, como ela veio, qual foi, até a herança espiritual, o que que ela já construiu, porque você pode usar no campo da oração, da restauração, os créditos que ela tem. Olha que legal isso aqui. Isso aqui talvez vocês não conhecessem, mas os créditos que ela tem em Cristo e que não usa, porque ela está em descrédito. Pastor, eu quero uma base bíblica para isso. Ezequias. Ezequias, quando ele está doente, o, o Isaías vai lá e fala: arruma a bagaceira aí que você vai descer a sepultura para morrer. Ele vira para a parede e traz à memória a herança, Senhor. Nós lutamos juntos, eu tenho muita coisa, a gente fez muita coisa junto. Usa meus créditos aí. Eu já fiz isso 3 vezes. Eu sirvo a Jesus há 28 anos, eu já fiz isso 3 vezes. A última foi agora da minha casa. Eu já fiz isso 3 vezes. 3 vezes. Né? Uma foi da questão da minha conversão, o histórico, né, da minha conversão. Falei, Deus, a minha avó foi crente, meus avós foram crentes, meus parentes são crentes. Eu quero requerer isso, me ajuda a enfrentar essa batalha. A segunda vez que eu usei foi na área do casamento. Usei do casamento. Falei, não, Jesus, peraí, segura aí, aguenta aí. Eu ajudei muita gente. Ô, me ajuda. Agora chegou, né, eu devo ter algum Figuetes aí, algum INSS aí, algum crédito aí. Tem que ter alguma linha, alguma coisa aí. Eu devo ter. Me dá aí, porque eu tô precisando agora. Foi quando eu tava na quebradeira lá com a Carol. E, por último, que eu usei foi essa, a minha herança. Meu pai
foi construtor, construiu muita coisa, ajudou muita gente, Deus me entregou muita gente, construiu muita coisa. E aí eu quero o que é meu por herança. E aprenda, herança é por filiação e merecimento. Você pode acionar tanto a filiação quanto a justiça, não é por merecimento, é por filiação e justiça. Você pode acionar um campo de justiça das suas heranças. Ô, Xandinho, isso aqui, ó, uma dica para você. Você pode acionar os créditos de justiça, justiça daquilo que teu pai fez, nossos pais fizeram. Não, tem crédito aí, eu quero usar, é meu por direito. Ou você pode por filiação. Eu sou filho, isso eu entendo que é meu por direito. Então você pode usar essas duas áreas. Então os judeus Ô, dentro. Ribeirão, Oi, nessa área aí, quer ver, ó? qual área? É, eu não, na área de requerimento, eu não faço ideia do que os meus antepassados eram, o que que eles faziam e tal. E já fizeram essa pergunta para mim e eu acabamos entrando em outro assunto, eu também não falei mais nada, hein? Vamos ver se eu tô certo. A pessoa não tem notícia dos parentes. Como que faz esse requerimento nos céus? Fala, ó, o meu povo fez isso, fez aquilo, mas eu não sei se fez ou não, se tinha ou não. Você vai usar três mecanismos, João. Isso é uma ferramenta cara, viu? É uma ferramenta cara. Sabe aquelas injeção cara que cura? Custa muito dinheiro. É igual o Monjaro que o povo está usando aí. É caro, use com sabedoria. Então, você pode observar a primeira área, os sintomas da sua história, tá? Você pode observar a questão, os sintomas que eu falei em você, aquilo que você põe a mão e você produz. O outro sintoma que você pode observar é nos seus filhos, porque a Bíblia fala assim: o vô se alegra no neto. Isso é um princípio geracional. Você olhar os filhos, no caso seu, João e a Maria, e você pode ir requerer os arquivos do céu. Aí é intercessão e chamar Deus para conversa. Lembra? Tudo está sendo registrado. Salmo 139. É tudo registrado. E também ele diz, antes que você existisse, né, eu te escolhi, antes que te desse, ele fala para Jeremias, tivesse na madre, eu te revelei, acho que é mais ou menos isso, Jeremias 1. Então, são esses três mecanismos que você pode usar. Só que aqui tem efeito colateral. Então, se você for usar isso, eu entendo que você vai ter que aplicar isso, de uma maneira que dê resultado. Claro, porque o céu não aceita desperdício. Então, é um mecanismo caro de usar. Igual a oração da geracional que a gente faz para trás, é custoso. Então, você pode ir nessas três áreas. Se você não consegue fazer uma boa leitura em você, da área que você está requerendo. Você não consegue desenvolver uma boa, não está satisfeito com a leitura que você tem dos filhos, na área que você está querendo. Você vai ter que ir em Deus, é campo intercessório. Aí não tem jeito. É igual Daniel. Ele discerniu o tempo e foi para o joelho. O anjo veio. O tempo que você dobrou o joelho, eu vim. Porque ele construiu a oração de maneira correta. Então você pode ter essa. E Salmo 139 diz que tem arquivos lá no céu. Você pode requerer esses arquivos. Eu quero. Foi o que eu fiz com meu pai, com as minhas asas. Eu quero os arquivos daquilo que meu pai fez. Eu sei que tem coisa aí. E eu comecei a observar os sintomas. Então eu vi os sintomas que estavam em defasagem, entendia dos princípios, mas eu precisava de argumentos espirituais para poder fazer a oração que eu fiz, o pedido que eu fiz. Aí foi quando eu fui em Deus, falei, ó, é isso, eu achei isso aqui, eu estou vendo isso aqui, eu já tenho isso, já fiz isso, e agora? Então, você pode fazer, eu requeri esses registros e fiz, deu certo. Eu posso ter acesso a esses registros de novo? Posso, só que vai estar lá, usado, já está requerido. Pegou? Tá claro isso? Tá bem claro? Os filhos, como que eu vejo? Os outros dois é o que eu sabia. Show. E como que eu vejo esse negócio dos filhos? Você vai ver os sintomas dos filhos. Como que os meninos vieram, como que eles reagem à situação que você está mapeando. Se você, um exemplo, vamos supor que seja material, um exemplo, material. Eu quero requerer o que é meu por herança material, dinheiro, herança, bens, essas coisas. Aí você, um exemplo, você pega, dá um relógio para o João. Você compra um relógio e dá um relógio para o João.
Como ele trata o relógio vai durar, não vai durar, se ele quebra, ele larga de lado. Você começa a fazer assim, ó, então tem um desleixo, tem uma quebra de princípio de mordomia, tem uma quebra de princípio de honra. Poxa, pegou meu mosquito. Pegou? Então, você vai. Aí Fechou? você identifica os princípios. Aí você vai. Lembrando que dinheiro é o resultado. O que faz ter ou não ter dinheiro são diversas áreas. Então, você não pode tabular. Aqui que o pessoal tem preguiça de fazer. Foi o que Neemias fez. Ele foi nas áreas certas, observou o muro, ele nunca perdeu o muro de vista, né, daquilo que precisava, mas ele entendeu que o muro era uma das causas daquela bagaceira toda. Mas aí, estudando o livro, você vai ver que tinha porta que estava colocada, dinheiro que estava sendo roubado, os caras que estavam aqui me negligenciando. Então, tem tudo isso. Aí você pega isso, monta. Isso que eu falo que reconstrução é mais trabalhosa. Monta. Você sabe que Deus passou por ali. Você sabe que Deus aprova algumas coisas e desaprova outras. E aí você vai para o tribunal. Você vai agarrar lá. Fechou. Fechou? Tá? Lembrando, é uma matéria-prima cara, sabe? É cara. É igual o Rolex lá, né? Que eu aprendi lá. O Rolex. Por que que não tem Rolex digital? Porque ele é todo feito à mão. Todo o processo dele é à mão. Não tem máquina. É à mão. E as peças são caríssimas. Então, os profissionais que lidam com a montagem do reloginho Rolex são profissionais escolhidos a dedo. E é mão de obra caríssima. Caríssima. Então, assim, Pastor, chega. na questão que o senhor colocou aí no seu exemplo, né, da casa que o senhor utilizou aí, de justiça e herança. Vamos colocar aqui que, por exemplo, o seu pai tinha defraudado muitas outras pessoas, mas a sua mãe, ela estava correta ali. Para você requerer a bênção, para você conseguir ali o seu terreno, você teve que consertar algumas coisas que o seu pai tinha defraudado, ou você só sinaliza pela o posicionamento correto da sua mãe? O que me facilitou foi minha mãe, tá? Que a minha mãe é viúva, existe a lei da viuvez. Lembra quando. Eu tô te vou montar para você entender a resposta. Sim, Lembra quando Neemias, Eliseu, capítulo 5, 4, das duas viúvas? Não, uma é viúva, a outra não, uma era rica, outra pobre. A Sunamita. Tem toda aquela narração, e lá um pouquinho mais para frente, a Bíblia fala que Deus falou para ele falou para Sunamita: vai embora que vai haver fome na terra. Saia daqui. E ela foi. E aí, quando a terra volta a ter pão, lá, comida, Geazi está contando a história da Sunamita para o rei. Lembra? Tempo e modo? Contando a história da Sunamita para o rei. E, Geazi, e a menina volta, porque ela entendeu. Quando tiver, você volta. Ela discerniu e voltou. Quando ela voltou, ela foi direto no rei, que é a autoridade dela. E aí, Geazi falou: essa é a mulher que eu estou te contando. E aí Geazi, o rei fala assim: me conta então, é isso mesmo? E ela conta toda a história, batendo com o que Geazi contou. E o rei manda restituir tudo para ela. Tudo que era dela, que foi tomado, restitui as terras e restitui tudo que foi produzido com um acréscimo diante do rei. Beleza, fechou. O que que isso significa? A mulher respaldou a história de Geazi. Que se ela não aparece, ela não vai até o rei notificar, ia ficar só uma história. Ela vai, ela obedece, ela volta, porque ela sabe que tem uma herança ali, é uma lei. No meu caso, eu fiz a mesma coisa. Boa parte da história do meu pai eu conhecia, porque eu participei, eu vi as casas que ele construiu, as agiotagem que ele fez, os enganos que ele praticou, então eu sabia. Então, nessa área, eu pedi perdão pelas consequências que atingiu minha mãe, nos atingiu, a herança maldita que ele deixou. Pedi, Senhor, perdão, eu não vou pagar essa conta, mas perdão, perdoa a ignorância do meu pai, perdoa a ignorância dos meus irmãos, a idolatria. Fui pedindo perdão, intercessório igual o Neemias fez. E aí, o que que eu fiz? Eu fui na minha mãe. Falei: mãe, eu estou entendendo que tem muita coisa para trás que, lembra que eu falei? A gente tem o hábito de voltar perdoando, mas não vem agradecendo. Lembra? Agradecer 70 vezes 7. Foi o que eu fiz. Então, eu fui perdoando, como sacerdote, usei minha autoridade de pastor,
de filho, usei a herança como, eu usei os dois mecanismos da herança como justiça e como filiação, e vim voltando agradecendo pelo que ele me ensinou, mas requerendo. Eu agradeço o que meu pai fez por mim, Senhor. Ele me ensinou muita coisa, mas isso é meu. Eu sou filho. E a Bíblia fala que aquele que estabelece, aquele que conhece os valores, os princípios, jamais o Senhor negará um pedido. Deus responde a oração do justo. E eu estou consertando e trazendo de volta a existência. E fui na minha mãe, pedi autorização para minha mãe fazer isso. A senhora me autoriza, mãe? Eu autorizo. A senhora respalda isso? Ela falou, respaldo. Minha mãe era o rei e estabeleceu isso. E aí foi só esperar a coisa acontecer. E aconteceu, tanto é que eu estou vivendo esse tempo. Então, Hum, só que, como eu falo, é uma moeda cara, é igual Neemias. Tem lugares que você vai ter que se esforçar muito, e ouvir muito, discernir muito, estudar muito, tá? Caminhando nesse valor. Eu ainda entendo, eu entendo ainda que tem algumas áreas ainda que eu preciso resgatar, mas não agora. Não, não agora. sim. E aonde que eu vi esses valores de sintoma? Nos meus irmãos. Nos meus irmãos. Né? Onde as defraudações familiares. Então, existia um déficit familiar, aonde eu fiz a conta, não bateu, fui perdoando, vim agradecendo, e diante do rei eu requeri o que é meu por direito. E o que eu liberou para mim, todos se beneficiaram. Isso não significa que Entendi. todos estão salvos, mas todos se beneficiaram, porque a minha mãe autorizou. Se a minha mãe não tivesse viva, eu iria fazer isso da mesma maneira, e aí não ia ter, eu ia ter que acionar Deus até como um juiz, Senhor. Sou pai, eu sou o irmão mais, o homem, o primogênito dos homens, eu ia requerer essas outras áreas de lei. Tá? Entendi, porque no caso a restituição financeira não tem como você fazer, porque assim foram várias situações e você não tinha conhecimento de tudo como restituir financeiro. Mas aí o senhor foi pedindo perdão, né, sobre essas coisas e veio agradecendo, né? Quando os filhos, eles não pagam as dívidas dos pais, eles Sim, sofrem as consequências das dívidas. Bom, entendi. mas quando você requer herança por justiça, justiça por justiça, Justiça. linguagem jurídica. Então, é aquele negócio, né? Quem está devendo para quem? Tá? Sim, Então, se seu pai matou, roubou, tem aborto, assassinato, defraudou gente, rouba carro de banco, você pode até fazer. Só que assim, se o débito geracional for muito alto, você não vai receber quase nada. Você recebe liberação para você construir sem ser saqueado. sim, Entendeu? Então tem esse campo da justiça financeira, justiça de saúde, justiça de nome. Até o nome conta, sim. né? Até o nome. A menina lá no. Ela já está em Santa Catarina, ela é filha do maior ladrão de roubo de carro forte do país. Está preso lá no estado, lá no Rio Grande do Sul. Não vou falar o nome do cara aqui porque não convém. Ela tem o sobrenome do cara, ela tem o sangue do cara, tanto é que o pai dela falou: vai para a igreja e fique lá, porque senão eles vão matar você. Mataram todos os irmãos dela. Ela fez isso. Eu fiz isso com ela, quando ela estava na quadrangular lá de Caxias do Sul. Eu fiz isso com ela. Eu fiz isso com ela. Estou falando aí de quase 7 anos para trás. Ela não teve nada que receber, porque o pai defraudou muito. Só que ela recebeu a conta quitada, a carta de anuência, para trás você não tem nada. Mas para frente você está livre para você prosperar, porque o que saqueava lá atrás não te saqueia mais. É muito show isso, Entendi. muito legal. Entendi. Tá? Forte. Então, uma pessoa pode prosperar, ou pode não prosperar por conta dos débitos que tem lá da herança. Ela requer os créditos, mas os créditos que ela tem vai para os débitos que foram feitos e aí ela impede de prosperar A daqui pergunta para frente. a pergunta é essa. Já vamos entender que a pergunta é assim. Você vai, faz o levantamento, aí você vai buscar, vai perdoando e vem agradecendo. 70 vezes 7, vem trazendo, então, na área que você está buscando. Isso não nunca vai ser no geralzão. É na área específica. Tem muitas áreas ainda que precisam requerer. Beleza. O que que o céu vai responder a você? Falou, beleza, muito bom, você se apresentou, você é filha do Zé,
neta do Zé, bisneta do Zé. Só que esses caras abacalharam demais. Tem muito injusto, muita injustiça que o sangue desses caras estão clamando. Vamos fazer o seguinte: você prefere quitar isso através das orações, e daqui para frente, tudo que você fizer é seu, você vai prosperar. E é você, a Clara, a Bia e aquilo que você põe a mão, ou você quer pagar para ver esse negócio? Você faz uma escolha, Deus é democrático. Mas você fala, não, quita essa conta aí, não fico nem com uma cadeira velha, não tem problema nenhum, não. Mas limpa o nome. Limpou, limpou. Sofro dano, paga. Agora daqui para frente você toca. Pegou? A gente, quando fala nisso, a gente pensa logo em financeiro, né? Em vida financeira. Mas também é saúde, é um tanto de coisa aí, né? É, Histórico lembrando, de doenças que vêm acompanhando gerações e gerações. lembrando que dinheiro não vem só pelo trabalho. Dinheiro é o resultado de uma série de fatores, tá? Uhum. Então, o fato de você fazer um bom trabalho e não receber dinheiro em espécie, ou real, ou dinheiro, não significa que você não foi produtivo e aprovada. Deus pode te dar a paga do serviço de outras maneiras, tanto até mesmo no reino, tá? Romanos 4,4 diz: se você trabalhar, você ganha. Ponto. Se você for um bom funcionário, você é colocado diante dos reis. Ponto. Aí você administra isso. Agora, o resultado lembra que eu falei? Quem vive de provisão não sabe viver de abundância. Então, o que que você quer? Você quer continuar assim? Bora, você vai dando volta no deserto, vai conquistando de tempo em tempo e toca o barco. Mas se para você a dinâmica tá legal, fechou, toca o barco. Agora, não, eu quero o que é meu por direito, eu quero viver essa abundância, saber administrar isso. Foi o que Salomão pediu. Salomão falou assim: ó, eu não preciso de dinheiro porque eu já tenho. Eu não preciso dos meus inimigos porque meu pai já pôs ordem em tudo. Eu não preciso que ninguém venha me bajular. Eu só quero sabedoria para administrar o dinheiro que eu recebi, o reino que eu recebi, e por quando administrar o seu povo, o dinheiro que eu vou construir o altar, por tudo, eu preciso de sabedoria, porque eu me sinto como uma criança. Deus falou, fechou. E Deus consertou, porque se você tem sabedoria, você enriquece. Pegou? Deus falou, então tá bom. Então, eu vou te dar mais dinheiro, porque agora você vai saber administrar, vou te dar mais reino, você vai saber administrar, vou te dar mais poder, que você sabe administrar. Olha que legal. Aqui que o povo pede? Dinheiro. Não sabe administrar, não vem. Por quê? Porque você não sabe administrar. O céu não tolera desperdício. Legal, né? É, top. Tá? Beleza. Então vamos lá. Então os judeus representam a herança, tá? Que nós temos. Então o conselheiro vai ver, como é que tá as heranças desse cara? Tanto, aí você vê a área que ele está precisando. O sacerdote simboliza os valores de espiritualidade, como que você lida com os princípios bíblicos, está aqui no livro, né? Eu vou ler aqui, ó. A ala religiosa simbolizam pessoas que argumentam a partir do seu orgulho, perfeccionismo e resistem em reparar as brechas e os princípios de uma vida espiritual correta, e não apenas uma doutrina. É aquela pessoa assim, pastorzão, desce do altar, arruma a tua vida, vamos meditar junto, depois você volta. Pode ser que seja essa a área que ele deixou de desenvolver. Depois tem a nobreza, tá? São pessoas que zelam pela sua reputação a qualquer preço. Estou lendo aqui. E aqui representam áreas de caráter, reputação, em alguns casos, os extremos entre o bom senso e a procrastinação. Ai, ai, ai. Ah, mas se eu fizer, vai dar ruim. Eu não preciso mexer nisso. Para que mexer no passado? Tá dando certo até aqui. Sabe essas coisas? Por que aí? Não, o que que vão falar de mim? Não precisa. Nossa, eu vou ter que expor isso. Dá uma preguiça. Ah, eu estou fazendo isso há 20 anos. Não precisa mexer nisso agora. Então, a nobreza. Você vê se é essa área que está entulhada. E os magistrados, que são os censos de lei, representam as áreas de legalidade de uma pessoa, que, ao perceber a necessidade de arrumar, tende a fazer justificativas, alegações, para realizar os reparos e não quer, vão adiando. Tá? Então, eu sou o pastor, eu sou o sacerdote da casa, né? Eu sou líder ministerial, eu conduzo 30 igrejas abaixo de mim, Deus me ama, isso aí é conversa, não precisa nada disso, essas coisas aí. Tem que ver se não é essa área que está entulhada, que está, assim, que precisa ser limpa. Esses quatro caras
são as áreas que, se você juntar elas, você vão bater exatamente na personalidade de um cristão que está precisando de ajuda. Então, ou é a herança, ou é a reputação, ou é o senso de lei, as crenças, ou é os valores espirituais. Ou ele vai zelar porque ele tem um nome, ou ele vai zelar porque ele é um pastor, ele vai argumentar que ele não precisa porque ele é formado em tal área, ou ele vai estabelecer um peso de juízo de magistratura. Isso é pecado, isso não precisa, isso é besteira. E tem um monte de gente assim, um monte de gente assim. Uma mulher lá que eu atendi uma mulher esses dias aí, ela falou assim: eu não preciso fazer esse tipo de coisa porque eu sou líder da intercessão da minha igreja e Deus fala comigo muito e eu entendo que eu não devo nada nessa área, estou em paz com isso. Ela falou assim para mim. Falei, então, tá bom, então por que que você me procurou? Ah, porque eu imaginei que você ia fazer um estudo de intercessão e oração comigo e me ensinar a como vencer o mal através da oração. Eu falei, querido, isso você encontra na internet. Se você ler um bom dicionário bíblico, você encontra. Você não precisa de mim. E se Deus fala tanto assim com você, então quem sou eu diante de vós? Né? Então, vai em paz, você não me deve nada. Ah, mas eu entendo que ainda tem como você fazer ao menos uma oração para mim? Eu falei, para quê? Se Deus fala tanto com você? Quem sou eu, né? É o que você faz aí. Então, tem gente que tem essa sensação, esse líder de magistratura. Não, eu não preciso disso. Mas as heranças, caráter, leis e vida ministerial. São essas quatro áreas na reconstrução, não na libertação, na reconstrução. São quatro áreas que foram defraudadas, são quatro áreas que as pessoas defraudam, deixam para lá, ou elas mascaram, mesmo com os muros tudo arrebentado, eles mascaram. Não precisa disso. Tá? E quando essas quatro áreas elas estão defraudadas, vão apresentar quatro sintomas. Vão apresentar quatro sintomas. Quais são esses quatro sintomas? Que são Sambalate, Tobias, Gesem e os Asdoditas. Quatro, sabe? São os quatro sintomas. Olha que legal. Os magistrados, eles vão trabalhar o conceito de Sambalate, a idolatria. Os nobres vão trabalhar a questão de Tobias, as perversões e os vícios. Os sacerdotes vão trabalhar as áreas de identidade, os Gesem, o Arábio, são a Deus Pai, a Deus. E os judeus, que é a herança, vão trabalhar a questão lá dos asdoditas, que são as crenças. As doditas são os filisteus. Então, são essas quatro áreas que elas vão caminhar de mãos juntas. Tá? Nós vamos estudar esses caras lá no capítulo 4. Então, mas, a princípio, na reconstrução, você vai ver as cinco áreas que a pessoa está avacaiada. Você vai pegar essas cinco áreas e vai cruzar essas cinco áreas na herança. Aprendam isso. Essas cinco áreas na herança, essas cinco áreas na nobreza, essas cinco áreas na magistratura, essas cinco áreas na vida espiritual. Então, vida espiritual, leis, caráter, herança. Tá? Você tem lixo ali, você tem tentações, provações, se não tem relacionamento com o Espírito Santo, o conselheiro vai olhar e vai fazer isso. E aí ele vai também identificar os sintomas disso. Aonde? Idolatria, sambalate, vícios e perversões, Tobias, falta de identidade, orfandade e abandono, Gesem, e os asdoditas, que são as crenças. Então, você vai fazer um organograma da sua cabeça, das informações. Então, você vai cruzar. Sabe aquela lição que vinha da escola? Ligue os pontos com as figuras correspondentes. Então, você faz isso. Você faz assim, assim, vai ligando. Ó, esse aqui bate aqui, que vai dar lá. Esse aqui vem aqui, eu entendi que vai aqui. Então, exemplo. Vou pegar ali a Edna. A Edna precisa reconstruir a área, está sem limites, sem os muros, na área, vou pegar aqui, Edna, das suas heranças.
Então, nas suas heranças, você tem foi tentada, provada, Satanás te tenta muito ali, você cede, você juntou lixo, essa herança vai bater lá no teu ministério, né, os sacerdotes, e aí você não sabe lidar, ou mascarou, você vai criar um ídolo, ou você vai criar uma área de perversão, ou você vai criar uma área de orfandade, ou você vai criar uma área de crença. Percebe? Então eu faço isso ali, ligando os pontos. Então, você vai fazendo essas ligaduras. Aquilo que não bate, não identifica, você elimina, deixa para estudar lá no final. É igual a prova de matemática. Faça as mais fáceis primeiro, para depois você lidar com as difíceis. Ou quem gosta de lidar com as difíceis primeiro, para depois lidar com as mais fáceis. Então, você vai fazendo esse link. Foi o que Neemias fez. Ele veio, ele tinha autorização, ele tinha um princípio, guardado o princípio da família, ele mapeou o que estava mais avacaiado, ele ficou observando, aí ele contou o que ele observou, está ali no texto. Ali, ó, então ele disse: sai vendo a miséria que estamos, estou lendo o verso 17. Jerusalém assolada, ó, Jerusalém a pessoa, as portas, os relacionamentos. Vinde, depois, e reedifiquemos os muros. Vamos colocar limite primeiro, para depois a gente começar a lidar interno. Lhes declarei como a boa mão do meu Deus estava comigo, as palavras do rei. Então disseram: vamos, se você falou, vamos para cima. Eu estou falando de pessoas que ele relatou, a nobreza falou: não, é isso mesmo. Vê se não bate com pessoas assim, Adriano. Não, vamos fazer, bora. Entendi, é isso que eu quero. É assim que a gente come. Não, é isso mesmo, tá? Vamos pro pau. Beleza, fechou. Só que daí aparece quem ali? Porém, o porém. A idolatria do cara vai gritar. As áreas de vício, perversão, comportamento vão acender as luzes, porque ele percebe que ele vai ter que mudar, que é Tobias. Gesem, a falta de identidade, orfandade, bastardia, rejeição, grito, porque, mas, peraí, mas se eu fizer isso e tal. E os asdoditas, ele diz assim, é, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, que isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? É como dentro de nós é assim, Regina, você vai querer mexer nisso mesmo? Você precisa disso? Você não precisa disso, Regina. Pra que isso? Que esse cara? Esse cara nem pastor é seu, nem líder é seu, não é nada seu. Pra quê? Imagina você sentar agora lá com o Daniel e ter que contar um tanto de coisa. Pra que isso? Deixa, menina, toca o barco. A gente viveu assim tanto tempo. Por que que agora você quer? Percebe? Lá na frente, bora! Aí começa a gritar dentro dele. Tanto é que você vai ver que os nobres, os magistrados, os sacerdotes e os judeus, durante o processo, os caras foram espanando conforme a opressão foi chegando. Mas a gente vai estudar isso mais para frente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Sônia, Vanessa, Adriana, Xandinho, Osmarilda. Pegou bem isso? Vocês conseguem fazer essa junção de valores? Tá claro isso? Já tinham visto isso em algum lugar? Já tinham pensado assim? Já mapearam assim? Não mapearam, né? Vocês não Não, mapearam. não, bem complexo, bem complexo. Eu já li o livro de Neemias várias vezes, Ah, eu não consegui enxergar desse jeito que você está enxergando, não. Só que não consegui enxergar desse jeito, não. Mas você vê, até falava, nossa, mas por que tantas portas? Por que tem a ver esse muro no devocional que está fazendo? Esse sim. monte de portas, por que alguns ficavam cuidando dessas portas e outros não ficavam, né? Aham. Qual o significado disso? Ficava pensando, né? Então, a gente vai estudar na terça-feira que vem as portas, que é o xodó do meu livro. Eu amo as portas, amo. Tem 3 capítulos que eu sou apaixonado. 3, o 5 e o 9. São os capítulos assim que eu sou apaixonado. Então, vocês fazem essa junção, pode até fazer esse exercício em casa e da história de vocês. Veja a área que vocês precisam, cara. Tá? Eu entendo que eu tô pronta para entrar numa guerra. Guerra não. Requerer esse negócio aqui. Vou juntar a papelada e vou lá no fórum. Vou lá juntar esse trem aqui. Isso aqui tá com cara que eu tô pronta para esse negócio. E faça, faça. Só que lembre-se, pode acontecer de você não ter nada para receber. Mas só o fato de você quitar essa dívida, tá? Quitar. Ah, deixa eu contar um testemunho. Veio aqui. Olha que impressionante que é. Impressionante. Eu lido com isso, estudo isso e ainda assim eu fico maravilhado. Eu tive 2 empresas. CNPJ, eu tive 2 empresas. Antes de. Mesmo crente mesmo, montei, tinha empresa de representação,
de vendas e tal. Tanto que o meio e meio grupo RK Souza era um grupo mesmo. Eu deixei porque só direcionei para o ensino agora que a gente trabalha. E fechei, né? Entrei, fiz muito negócio errado e tal, e fechei as empresas. Fechei, já tem aí acho que quase 10 anos que eu fechei. Quando eu comecei a entender, eu fechei. Mas ficou dívidas de imposto, dívidas fiscais, e eu fui pagando, nome, fui limpando, 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 limpando. Beleza. Aí eu tinha uma sócia de uma dessas empresas, eu custei achar essa mulher, quando eu achei, ela não queria assinar para encerrar a empresa, porque ela entendia que tinha muitas dívidas. Eu falei, não, não tem mais dívida nenhuma, eu paguei tudo. E aí ela ficou ainda fazendo um charme, jogou na advogada dela, aí eu peguei a Lorena, vocês conhecem a Lorena, que é advogada do SEM, e joguei a Lorena lá, ela resolveu. Beleza, deu baixo, fechou, fechou. E aí eu fui, então, foi quando eu abri o CNPJ do SEM. Então, o SEM é um CNPJ, tem lá o Centro de Ciência Missionário, faz parte desse grupo. Então, eu tenho o SEM, tem a questão de treinamento, a questão dos livros, eu estou montando ali. Agora vem também as questões aí do documentário. Beleza. E aí, Xandinho, fui fazer, abri tudo, abri o MEI. Não, perdão, aí quando eu fui abrir o MEI, agora mudou, né? Eu tive que mudar a classificação lá, por causa dos valores. Que eu abri o MEI, apontou que eu tinha uma dívida na Receita. Ah, mas fez o escândalo. Não era dívida, era uma multa. Uma multa. Eu paguei tudo, mas tinha uma multa. E aí a contadora foi lá ver e viu essa multa. Falou, não, tem uma multa aqui de 1.700, R$ 1.800 de atraso, não sei o que, multa. Falei, beleza, parcela aí que eu vou pagar. E aí eu parcelei a multa e pus de débito em conta corrente, que tem essa opção. Cai direto lá. Fechou. E comecei, paguei, fiz em 10 vezes. Comecei a pagar, pagar, pagar. E a última, assim, que eu paguei foi agora, caiu dia 20, agora no mês de março, de fevereiro, dia 27. Dia 27 de fevereiro, caiu a última parcela de 240 conto. Uma coisa assim. E aí eu falei, glória a Deus, né? Cara, eu encerrei esse ciclo. Falei, cara, 10, tá falando de 10, 12 anos ali, ó. Arrumando, arrumando, arrumando. E encerrei, Xandinho, encerrei. Paguei. Uau! Celebrei aqui, paguei. E foi só virar o relógio. Eu paguei no dia 27. No dia 28, nós estamos no dia 3 ou 28, né? 28, primeiro, segundo, 4 dias. Eu, o que eu tenho recebido de pedidos de agenda, escola, seminário, compra de livro. Tem pessoas que querem ser atendidas, querem até ofertar, pagar. Eu como cobro para atender? Quando você cobra, se você ofertar, você oferta. Foi um negócio, tá sendo assim um negócio, uau. Aí eu fiquei observando, né? Eu falei, Jesus, Aí o Espírito Santo foi no meu coração. Cara, é simples. Pague, que ainda retém, e eu libero o que é teu. Eu fiquei pelo chão, cara, que coisa louca. Impressionante como é esses negócios. Então, você percebe que andar correto tem um custo. Eu reconstruí novamente uma história. Levei 12 anos de atraso, de penalidade, sofri o dano, paguei gente, paguei, paguei, paguei. E eu falei, olha, limpou. Quando foi só dia 27, no dia 28, a coisa começou a andar pelo e-mail, pelo Instagram. Foi, uau, proposta aparecendo para as coisas. Então, isso que eu quero ensinar vocês. Se vocês estão prontos para requerer isso, façam na área que vocês entendam. Eu jamais imaginei que algo que, para mim já tinha encerrado isso. Não, estou vivendo a minha história. Que eu ainda tinha quando fechou, veio mais uma lição que eu aprendi nas questões jurídicas, assim, o nome PJ, né? Então, é um negócio impressionante. Então, vocês que têm, aí, como a Nayara falou, a Edna falou, herança, saúde, filhos, bens, né? Ministério, o bem isso pode ser casa, terreno. Legal, outra coisa depois que eu fiz isso, das heranças do meu pai, a minha mãe, eu fui na minha mãe hoje lá,
Meus avós já morreram, parte de mãe. A minha mãe liberaram a herança da minha avó para minha mãe. Um negócio lá, Thelma, que estava parado há quase 30, 40 anos. Minha avó morreu com 80 e poucos anos, crente, analfabeta. E aí minha mãe me chamou, eu fui, passei hoje lá, minha mãe falou assim, Rô, meu filho, fizeram uma busca no CPF do teu vô, acharam ainda mais 10 alqueires de terra esparramados lá em Santa Catarina, que já vai entrar no processo também. Estou indo lá assinar os papéis, só falta eu e mais sua tia e tal, liberar os negócios e tal. Ela falou assim, eu vou até dar um dinheirinho para você comer uma pizza. Eu falei, mãe, obrigado, obrigado. É herança. Ela falou, você merece, filho, eu vou ajudar todos vocês, todos os três filhos. Ela falou, eu vou ficar com 50%, 50% eu vou dividir entre vocês três. Aí fechou. Eu nem esperava isso. Ela falou, ainda apareceu mais 10 alqueires de terra lá que eles estão calculando quanto vai dar isso para pôr junto também para pagamento. Então você vê como isso vem reverberando. E existem orações que vocês vão fazer, até intercessórias, que elas não serão imediatas, mas elas serão eficazes. Então ela vai reverberando. Ela vai. E muitos do seu posicionamento, Senhor, tá lá. Lembra-te de mim. A Bíblia fala, traga minha memória, lembra-te de mim. Tá lá, acelera o meu negócio aí. E aí você vai percebendo como todos vão sendo beneficiados. Isso não é princípio de salvação, mas alguém entrou na brecha para que a terra se torne habitável de geração em geração. Isaías 58, 11 e 12. Tá bem? Então fica esse testemunho para vocês. Né? Obrigado por orarem por mim, celebrarem, darem confiança na vida de vocês. E ó, vamos para a vida. Então aqui eu encerro o capítulo 2, essas lições. E terça-feira que vem, possivelmente eu vou estar lá em Santa Catarina, que eu viajo amanhã, na IFOL. Eu vou iniciar as aulas aí com vocês das portas. Nós vamos estudar em 3 aulas. As portas, são 10 portas, o capítulo 3, se quiser ler, depois você lê aí, e a gente vai estar junto. Caso não dê de eu dar aula, a Sônia entra no jogo, ou também o grandão aí, o João. Beleza? Beijo pra vocês, amo vocês tudinho. Thelma, feliz te ver, amiga. Muito feliz. Põe a sua tua filha no eixo. Ela não sabe fazer um bolo, um café, uma custosa. Pois Ah, é. Vai dar certo. Não concorda, não, porque eu sei fazer sim. Aí o povo acha que eu não sei fazer. Ela sabe fazer. Nem ela sei. sabe, né? Ela sabe, Pronto, casou discórdia entre mãe e filha. ela sabe. Pensa que Zero ela, herança. pensa que Não ela tem herança de não fazer bolo. engana. E quando ela chega com o bolo, ela chega da padaria. Eu sei que é da padaria que ela vem. Ela vai comprar 10 pão e o cara dá um troco de bolo, ela leva para nós comer lá na. Olha. Beijo, turma. Deus abençoe. Tchau, Pastor, valeu. tchau, tchau.